Não satisfeito em destruir os direitos trabalhistas no país e rasgar a CLT, esse governo canhestro de Temer investe agora contra os aposentados e pensionistas brasileiros. Afogado em denúncias, asfixiado pela rejeição popular, com uma base mantida à custa do saque dos cofres públicos, esse presidente ilegítimo insiste em mandar para o Congresso Nacional uma reforma da Previdência que vai destruir a segurança de uma velhice tranquila. Mais de 20 milhões de reais foram gastos em uma campanha de publicidade mentirosa para convencer os brasileiros dessa barbaridade que se quer perpetrar. Verdade seja dita, o nosso sistema previdenciário está longe de ser perfeito e deve ser corrigido em muita coisa. Mas esse é um trabalho que não pode ser feito sem participação de todos os setores sociais e muito menos por uma gestão sem qualquer credibilidade. As peças publicitárias cretinas elegem os servidores públicos como inimigos da população. E uma delas diz: tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. Quem fala essa atrocidade é o governo de um presidente que se aposentou aos 55 anos, sem nunca ter pegado no pesado, e hoje ganha 33 mil reais por mês. É mais um ato calhorda de uma gestão moribunda. Vão aumentar a idade mínima, vão acabar com o regime previdenciário próprio dos servidores públicos, vão aumentar o tempo de contribuição. Tudo isso sem qualquer discussão com a sociedade. Um projeto do Planalto que será mandado para a mera chancela do Congresso Nacional. Estou extremamente curioso para saber quem serão os parlamentares que votarão favoravelmente a esse atentado aos direitos dos aposentados e pensionistas. Porque, como tantos outros, esse projeto de reforma da Previdência tem o condão específico de destruir por inteiro a rede de assistência social construída a duras penas em favor dos mais pobres. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo com o SUS, presidente. É desmonte atrás de desmonte. Ontem mesmo tomamos conhecimento de que o Ministério da Saúde, depois de ter fechado 400 unidades da farmácia popular em todo o país, vai mudar a sistemática de compra de medicamentos para doenças respiratórias, cardíacas, diabetes, o que na prática vai inviabilizar o Aqui Tem Farmácia Popular, aquele programa em que você vai na farmácia privada com a receita para receber o medicamento de graça. E são exatamente os mais velhos os mesmos prejudicados por essa reforma da Previdência. Aqueles que mais precisam desses medicamentos. Eles que também vão arcar com reajuste nos planos que esse governo quer autorizar justamente numa fase da vida em que as pessoas gastam mais com a saúde. É uma ação coordenada para desmantelar tudo e entregar o país nas mãos da iniciativa privada. E o pior é o argumento, a justificativa. Diz que é para economizar recursos. Só um governo formado de jiricos é capaz de ter uma posição dessa. O hipertenso, o diabético, o asmático, a pessoa que tem problemas cardíacos e que não usa o remédio, que é barato, daqui a pouco tempo vai ser internado com AVC, vai ser internado com um ataque cardíaco, vai ter que fazer hemodiálise, e tudo isso é muito mais caro do que entregar a cada mês um medicamento subsidiado para a população. Então, até quando eles querem dizer que é para economizar, que é para diminuir gastos, não sabem pensar
do ponto de vista administrativo, qual é o melhor caminho. Por isso eu digo, é um governo de asnos, é um governo de jiricos, é um governo de jumentos, a começar do presidente da República. Mais ainda, ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde fala em expandir os chamados... Aliás, eu quero pedir desculpa aos jumentos, aos asnos e aos jiricos, porque chamar esse presidente de jumento é agredir um animal tão importante para a nossa região Nordeste quanto foi e ainda é o jumento. Portanto, fala em expandir os planos de saúde populares para esvaziar o SUS. O Ministério da Educação desmonta um dos pilares do Mais Médicos, que é a formação de novos profissionais da área. Aí eu quero homenagear um conterrâneo meu, o chamado ministro Mendoncinha, o Mãos de Tesoura. Esse homem agora quer tirar do povo brasileiro o direito que lhe foi negado a vida inteira de ter um médico na sua comunidade, um médico na sua aldeia, um médico na sua favela e que foi conquistado com o Mais Médicos. O Mais Médicos não foi apenas a vinda de médicos de Cuba para trabalhar no Brasil. Ele envolve uma melhoria da infraestrutura do sistema de saúde, que foi feita e está sendo feita, mas envolve a formação de médicos brasileiros. Pois bem, esse gênio da educação, Mendoncinha, tomou uma resolução para não mais abrir cursos de medicina no Brasil. Sabe o que significa, senhor presidente? Das duas, uma. Ou nós vamos passar o resto da vida dependendo de Cuba para botar médico em aldeia, em favela e nos grandes centros urbanos, ou então nós vamos mandar os cubanos embora e vamos voltar para o tempo em que o povo só via médico na televisão. Como é possível? Que genialidade é essa que segue simplesmente atendendo a interesses corporativos e manda fechar ou manda não mais abrir vagas para as escolas de medicina? Esse Mãos de Tesoura agora merece ser chamado do coveiro do Mais Médicos. É o homem que quer acabar com o programa mais bem avaliado pela população brasileira, que é os Mais Médicos. Me desculpem, para mim é uma vergonha também que seja um ministro do Estado de Pernambuco. Mas eu vou concluir, senhor presidente, porque o mais que eu queria falar eu já tive a oportunidade de dizer, mas vamos dizer que nós vamos resistir a isso, vamos resistir a esses golpistas. Nem o brasileiro mais pessimista que houvesse na nossa pátria acreditaria que depois de 1 ano e meio do golpe, o Brasil seria dirigido por verdadeiras máquinas destruidoras do serviço público e do Estado brasileiro, que precisa atender a sua grande maioria. Muito obrigado, senhor presidente.